Estimados e queridos irmãos e irmãs, neste momento, nesta manhã, nós iremos dar início à nossa santa reunião. E neste momento, com a graça e a bênção do nosso Deus, recai sobre cada um de nós, dando muita paz, felicidade, prosperidade. E neste momento, irmãos, também, juntamente com a bênção de Jesus Cristo, o príncipe da paz, da bondade e também da misericórdia, com a unção do divino Espírito Santo do Pai, recai sobre cada um de nós nesta manhã, dando muita sabedoria, muita fé, muita devoção e muita santidade, juntamente com a bênção e o amparo da Mãe adorada, Rainha Virgem Maria Santíssima, juntamente, logicamente, a bênção, o amparo, o consolo do Espírito Consolador, a nossa querida, santa e querida Vó Rosa, e a bênção, logicamente, do Santo Profeta Irmão Aldo. Que Deus abençoe cada um de nós nesta manhã, nesse domingo, nesta manhã maravilhosa. O nosso Criador, o nosso bondoso Deus, está concedendo à humanidade. Irmãos, a Santa Avó está muito feliz com todos. A Virgem Maria Santíssima também. E o Santo Irmão Aldo também está muito feliz, vendo o seu esforço, o seu carinho, deixar os seus lares, deixar os seus compromissos nesta manhã e vier em busca da paz, do amor, da felicidade, buscando o aprimoramento, a santidade que existe no reino dos céus. Que os santos profetas e os santos apóstolos que abençoe cada um de nós. Neste momento, a minha saudação aquelas que irão assistir depois a nossa santa reunião. Que a paz de Deus, a paz de Jesus, a paz do reino dos céus, que abençoe a todos. Irmãos, com este carinho, com este amor, com esta devoção, eu convido nossos irmãos, as nossas irmãs estão sentados, por gentileza a ficar em pé, os que puderem. Vamos agradecer a Deus pelo dia maravilhoso e também pela oportunidade que concede a nós de participar de mais uma santa reunião. Vamos orar, irmãos. Glorioso, onipotente Deus Pai, estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor, louvando, bendizendo o Teu santo nome, o nome dos santos profetas, dos santos apóstolos, que foi enviado pelo Senhor Santíssimo, Criador dos céus e da terra. E neste momento, estamos aqui numa santidade perfeita, estamos num só Espírito, com a nossa devoção, com o nosso amor, com o nosso respeito, com a presença dos santos profetas, dos santos apóstolos, que o Senhor enviou para estar conosco em espírito e verdade. Foi cantado o hino pelo coral, agradecimento à Senhora Santa Vó Rosa, significa o agradecimento aos céus, por tudo que a Senhora vem fazendo, irá fazer, juntamente com nosso Deus, a Virgem Maria Santíssima, os demais santos e anjos, o Santo Profeta Irmão Aldo também. Querida Santa Avó, abençoa nossas irmãs idosas aqui presentes, os nossos irmãos idosos aqui presentes, enfim, os teus filhos que congregam esta congregação, vieram nesta manhã com amor, vieram com fé. A Senhora tomou conhecimento, Santa Avó, juntamente com o nosso Santo Profeta Irmão Aldo, juntamente os demais santos e anjos, guardou, amparou, e aqui estão presentes os teus filhos, chegaram com o coração transbordando de paz e alegria. Abençoa nossas irmãs, irmãos que muitas vezes estão acamados,
muitas vezes está em casa, só recebendo uma visita do irmão e da irmã, que gostaria, irmão Aldo, participar das reuniões apostólicas, e muitas vezes neste momento está lembrando, olhando no relógio, e está começando a reunião. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa essas pessoas, motivo justo, não puderam estar aqui presente. Muitas vezes uma diaconisa, um corista, obreiro, pastor, membro, gostaria de participar da mesma. Dá o conforto espiritual, Santa Avó, a essas pessoas, motivo justo, não puderam estar aqui presente para participar da nossa santa reunião, neste domingo, neste dia maravilhoso, nesta manhã, que a Senhora concede à família apostólica. Iremos entregar o trabalho do púlpito, ao trabalho também do coral, o trabalho dos obreiros em tuas santas mãos, em espírito e verdade. E assim, querida Santa Avó Rosa, muito obrigado, nós falamos em nome de Deus. Muito obrigado também, Santo Profeta Irmão Aldo, pela oportunidade de nós participar de mais uma santa reunião. Amados, em nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria Santíssima, os demais santos e anjos, declaramos que está iniciada a nossa santa reunião desta manhã, hoje e eternamente. Amém. Vamos cantar, irmãos, de número 1, Igreja Forte. Senhor.
Neste momento nós iremos passar para as mensagens que se encontram em nosso boletim. Eu vou ler as duas mensagens, nós iremos tratar mais do assunto da segunda mensagem. Doutrina apostólica. A importância do coral e de sua união. Prezados irmãos, o ministério do coral em nossa igreja apostólica é muito importante e essencial, pois toca os corações de uma forma muito preciosa, através da música, mas música sacra criada e inspirada por Deus. Vale ressaltar que, no reino dos céus, existe o coral angelical, obra-prima da criação divina, formada por santos e anjos do nosso Deus, inclusive por irmãos apostólicos, que cumpriram a sua missão e o ministério aqui em nossa igreja, e agora desfrutam de um galardão maravilhoso, fazendo parte deste coral angelical, como nos esclareceu o santo irmão Aldo. Vamos relembrar a importância do coral. Para ser anunciado o nascimento de Jesus aos humildes pastores de Belém, foi designado por Deus o coro de anjos que cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Quando a senhora Rosa encontrou por providência de Deus de Jesus, a igreja com o bispo pregando, foi o hino que despertou o dom da nossa querida e santa avó Rosa, para amar e servir a Jesus de todo o seu coração. Quando o irmão Aldo, em seu preparo de sucessor do Consolador, foi levado diante do trono de Deus, como diz o hino bondoso primaz, na presença do Pai, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e de santos e anjos poderosos, o coral angelical começou a cantar: salve santo irmão Aldo, santo profeta do Senhor, salve santo irmão Aldo, sucessor do Consolador. Observe a importância da música e do coral, prestigiado por Deus, Senhor da música, o qual o grande salmista Davi tocava e cantava acordes em seu louvor e adoração, como ele próprio escreveu: e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, o lugar onde permanece a tua glória. O coro angelical participa das celebrações celestiais, e nesta igreja apostólica, o coral angelical participa juntamente com o coral apostólico, abrilhantando nossas reuniões, festa e sacramento com as suas mensagens e louvores, pois a música tem esse efeito de comemorar, de tocar, de calmar, de ser gratidão e adoração. Por isso apelamos ao nosso coral da sede de todas as congregações, para estarem sempre unidos numa irmandade que quer o bem ao seu próximo, sendo amáveis, respeitosos, perdoadores, dedicados e servos fiéis e obedientes. Jesus, para manter a união, deu exemplo de misericórdia e perdão, suportou a traição, ainda chamou de amigo o discípulo que o traiu, perdoou o apóstolo que o negou e o conduziu à irmandade. Revelou ao discípulo que teve dúvida da sua ressurreição, que o tocou para comprovar sua volta à vida. Orou ao Pai para perdoar aqueles que o crucificavam e dividir suas vestes, pois não sabia o que faziam. Quanta misericórdia, quanto perdão por amor e preservar a união. Lembre-se do que diz o santo profeta irmão Aldo, sobre os resistentes ao seu governo de profeta sucessor do Consolador, que achava que ele não tinha o dom e por isso o acusaram e o caluniaram. Se eles se arrependerem e pedirem o meu perdão, eu os perdoo. Mas Jesus ensinou ao seu discípulo a não disputar quem era o maior entre eles,
pois o menor, o mais manso, o mais simples, o mais humilde de coração, é que seria o maior entre todos. Veja quanta coisa Jesus fez para manter a união dos discípulos e da família apostólica que ele iniciou no seu tempo. Por isso, regente, músico, corista dos corais da Igreja Apostólica, membros do Ministério de Pastores Obreiros, assim como todos os irmãos apostólicos, vamos viver em união, paz e harmonia, considerando, respeitando e amando uns aos outros. O salmista rei Davi cantava, tocava acordes ao Senhor Deus, diz no seu salmo: ó como é bom, ó qual é suave que os irmãos vivam em união. Ainda completa, porque o Senhor ordena ali e abençoe a vida para sempre. A própria música, que é um recurso utilizado pelo coral para cantar, dar belas mensagens de salvação, adoração, louvor, gratidão e consolação, só existe se houver a união das notas musicais das mais lindas melodias. Para nossa união seja real e perdure, é preciso muita paciência, perseverança, misericórdia, perdão e humildade, sem disputas, julgamentos, contendas, como afirma São Mateus. Pois com critério com que julgardes, sereis julgado, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Estimados regente, músico, solista, corista e compositores, seu ministério também é um sacerdócio, porque também se prega pela música, que já se converteu, salvou muitas almas para Deus, o seu reino. Mas será muito melhor se a união for a tônica desse sacerdócio, pois além de estar unido aos seus irmãos, estarão unidos ao coral angelical, e assim a música e a mensagem irão tocar profundamente os corações, como aconteceu com uma palavra, ou seja, com uma senhora na Espanha que se converteu ouvindo hino a cada dia que passa. E quando em visita ao Brasil, veio à sede da Igreja Apostólica, sem contar nada da sua conversão a ninguém. Ouviu o coral da sede cantar o mesmo hino que a fez se converter, e as lágrimas rolaram em seu rosto. E aí ela contou o fato a um pastor que recepcionara. A música de um hino sacro já fez muita gente tomar decisões, fazer escolhas certas ao ouvirem e deixar as melodias e mensagens encherem o seu coração de paz e alegria. Vamos pedir a Deus, aos seus santos, que continue nos dando as dádivas do coral, da música, da mensagem cantada, pois cada novo hino mostra que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo continua dando sabedoria, inspiração e unção aos compositores, ao coral apostólico, para apresentarem novas letras, novas melodias, e assim fazerem bem à igreja e a quem puder ouvir. Amados irmãos apostólicos, vamos juntos, unidos aos cânticos do coral apostólico, demonstrar nosso amor, fidelidade, adoração, gratidão a Deus, a Jesus, à Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por nos presentearem com o valoroso e importante ministério do coral. E neste momento, irmãos, eu passo a ler uma outra mensagem, um alerta dos ensinos da Santa Doutrina. A fidelidade que deve haver entre o casal apostólico. A doutrina apostólica ensina que o casamento é uma instituição divina e que Deus criou o casal querendo que ambos vivessem em perfeita santidade, paz e harmonia, observasse a pureza do espírito e a qualidade de filho de Deus. Todos que se ajoelham diante do altar, no dia do seu casamento, faz um voto a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de serem fiéis, leais uns aos outros até o fim de sua vida na terra. Entretanto, Deus o Pai cobra o voto que fizeram diante do altar da igreja, principalmente
pelos preciosos ensinos que recebe nesta Santa Igreja Apostólica, sobre a regra de um bom viver, sobre a santidade que deve ter o casal para ter uma vida de paz, amor e justiça. Todo casal apostólico tem o dever de serem leais, sinceros e justos no seu viver, e de evitar mau testemunho e o escândalo. Lembre-se, estimado casais apostólicos, que todo mau testemunho traz graves consequências para a pessoa que comete, para a família e para o lar, escandalizando muitas pessoas e o nome da igreja, pois nós ensinamos o bom viver e a maneira certa de proceder. O homem não pode trair sua esposa, se unindo a outra mulher, e a mulher não pode trair seu esposo, se unindo a outro homem. Isto é pecado, é contra a lei de Deus e contra a lei da igreja. Portanto, o apostólico deve tomar muito cuidado para não escandalizar o bom nome da igreja. Lembre-se do que Jesus falou ao seu povo quando esteve aqui na terra: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inaceitável que venha escândalo, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, o escândalo traz graves consequências à família, ao lar e aos filhos. Tome cuidado, prezados irmãos e irmãs, para não perderem a unção do Espírito Santo, que receberam quando resolveram seguir esse santo caminho, pois é perigoso e pode perder a salvação de sua alma, por causa do erro e do pecado. Se arrependa e busque o perdão divino para a sua salvação. Este é o conselho que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, inspirado pelo Divino Mestre Jesus, por Maria Santíssima, deram aos casais. Hoje, relembramos esses sábios conselhos, pois queremos alertá-los sobre o valor da família, da união conjugal em benefício do próprio casal, de seus filhos e da igreja, para que sejam felizes e bem-aventurados. Irmãos e irmãs, aqui está mostrando no início desta mensagem, logicamente na doutrina apostólica sempre nos ensinou que o casamento é uma instituição divina do nosso Deus. Sendo uma instituição do nosso Deus, Deus, irmãos, criou o ser humano, o homem e a mulher, para se unir um ao outro, respeitar um ao outro, irmãos, e viver uma vida em santidade, viver uma vida em pureza, viver uma vida um respeitando, um tendo amor, tendo carinho um pelo outro. Amados irmãos, porque o mundo está complicado entre as famílias, é por falta do respeito, é por falta do pudor, é por falta do caráter. Mas nós que somos conhecedores da palavra de Deus, nós que somos conhecedores da palavra da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, desta Igreja Apostólica, devemos, irmãos, sempre meditar do voto que a irmã, o irmão, o casal, nós fizemos quando veio ao altar, ao púlpito da Igreja Apostólica. Irmãos, fomos ajoelhados diante de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Fizemos um voto para esses santos de viver uma vida santificada, de viver uma vida de boas qualidades, de viver uma vida, irmãos, com as virtudes do Espírito Santo do Pai. Mas, irmãos, infelizmente, alguns casais, nos dias presentes na Igreja Apostólica, meu Deus, não está valorizando o compromisso que fez com Deus, o compromisso que fez com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria Santíssima e todos os santos e anjos do reino dos céus. Irmãos, isso é muito triste. A pessoa faz um voto, marca o seu casamento, a direção determina que vem no boletim, irmãos, Deus nosso Pai inspira um pastor,
Irmãos, ali umas palavras tão lindas, umas palavras tão profundas. Aquele pastor fala para aquele casal, irmão, muitas vezes 1 mês, 2 meses, irmãos, a pessoa fala: se não der certo daqui para frente, eu vou separar. Irmãos, isso é muito triste, uma pessoa falar uma palavra dessa: se não der certo, eu vou separar. Irmãos, não é um apostólico convertido. Muitas vezes vem as lutas, os problemas, na hora do casal dobrar o joelho, irmãos, fechar a porta do quarto e conversar com Deus, conversar com Jesus Cristo. Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso da Senhora Santa Avó, abençoa meu esposo, abençoa minha esposa, dá força para ela, tira os maus pensamentos, tira o sentimento mal. Irmãos, muitas vezes um sentimento mal tem, irmãos, prejudicado a vida do casal, tanto do lado da irmã como do lado do irmão. Irmãos, isso não pode acontecer na vida de um casal. Que, irmãos, esta igreja apostólica sempre nos ensinou que o casal precisa estar unido um ao outro, um colaborar com o outro, um ajudar o outro, não é verdade? Irmãos, e quando acontece isso, um ajudar o outro com aquele amor, com aquele carinho, com aquele abraço verdadeiro, irmãos, com aquele respeito, tudo vai bem na vida do casal. Está sujeito às lutas? Está sujeito sim, mas é um vencedor, tanto a irmã como o irmão. Por isso aqui está mostrando nesta mensagem, irmãos, as palavras que o santo irmão Aldo, quantas vezes que ele falou quando está fisicamente entre nós: ame um ao outro. E aqui está mostrando, Deus Pai cobra o voto que fizeram diante do altar. Irmão, se a pessoa não se arrepender, Deus vai cobrar. Aqui está mostrando a mensagem, irmãos, pelos preciosos ensinos que recebe nesta igreja apostólica, como regra de um bom viver, irmãos, das virtudes do Espírito Santo do Pai, que está contigo, com cada um de nós. Irmãos, é tão lindo, tão gratificante, tão maravilhoso o casal, irmãos, viver sempre em paz um com o outro. Irmãos, aqui está mostrando nesta mensagem, todo casal deve ser leais, sinceros, justos no seu viver, evitar os maus testemunhos e o escândalo, irmãos. Irmãos, isso tem prejudicado a obra da igreja apostólica. E muitas vezes a pessoa tem escandalizado o nome da Santa Avó, tem escandalizado o nome desta igreja apostólica, tem escandalizado, irmãos, o nome do santo profeta irmão Aldo. Muitas vezes a pessoa faz tantas coisas absurdas entre o casal, irmãos, muitas vezes a pessoa fala assim: ela diz que é da igreja do santo bispo Eurico Matos Coutinho, diz que é da igreja da Vó Rosa. Irmãos, as pessoas conhecem a nossa igreja como igreja da Vó Rosa. Nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente, irmão, no relacionamento entre casais. Nós que somos casados, precisamos amar um ao outro, ter o carinho, irmãos, ter a consideração, ter o respeito, ter o caráter, ter a bondade. Irmãos, são as virtudes do Espírito Santo do Pai que está com cada um de nós. Quando nós se batizou na igreja, nós recebemos o selo da vida. E quando recebeu o selo da vida, veio as virtudes da paciência, da humildade, da bondade, da perseverança. E essas virtudes, irmão, não pode deixar de lado na vida entre o casal. Por isso aqui está mostrando nesta mensagem, irmãos, assim, alguns têm dado mau testemunho, graves consequências que comete para a família e para o lar, escandalizando muitas pessoas e o nome da igreja. Assim, esta igreja sempre ensinou o que é de melhor para o casal. Esta igreja nunca ensinou coisas diferentes. Irmãos, no mundo está complicado, as pessoas não têm mais paz entre o casal, é por falta do conhecimento da doutrina. E esta igreja apostólica, ela prega com sinceridade, nos ensina para cada um de nós, que para ganhar a salvação, para ter a paz, para ter a felicidade, precisamos viver conforme Jesus pregou no Sermão da Montanha. Irmãos, e quantas vezes que ele ensinou, doutrinou, mostrou no Sermão da Montanha, pregando os seus sermões, dizendo: bem-aventurados pacificadores, irmão. Irmãos e irmãs, aqui presente, precisamos ter paz um com o outro, principalmente entre família. Irmãos, esta palavra que está mostrando sobre a traição, irmãos, no mundo
é normal. Nós que somos conhecedor da palavra desta igreja, isto, irmãos, deixa o nosso Deus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, muito triste. E não é de acordo com a vontade de Deus, não é a lei de Deus. A lei de Deus para o homem e para a mulher aqui na face da terra é viver uma vida justa, viver uma vida de boas qualidades e de boas virtudes. Irmãos, como que Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra, vai ajudar um casal que, irmãos e irmãs, muitas vezes, irmãos, está traindo um ao outro? Irmãos, a traição do mundo é normal, é pecado gravíssimo, não agrada a Deus, é adultério. Irmãos, a igreja apostólica, ela sempre pregou, sempre ensinou que o adultério é gravíssimo, é um pecado muito grande. Mas, queridos irmãos, o perdão, Deus nosso Pai está de braços abertos para perdoar alguns irmãos, algumas irmãs que estão na igreja apostólica, que tem, irmãos, muitas vezes esse péssimo costume, que está na igreja, se não der certo eu separo. Irmãos, um casal, irmãos, pensar assim, como é que ficam os filhos, irmãos, quando ouve uma palavra de um pai apostólico, de uma mãe apostólica, uma criança que tem 5, 6 anos, 4 anos, que tem uma sabedoria fundamental, irmãos, quando um pai ou a mãe fala, se não der certo eu separo. Irmão, muitas vezes já está traindo um ao outro, tanto do homem como a mulher, esta é a realidade. Irmão, não podemos fazer o julgamento, mas aqui está mostrando, irmãos, a palavra, mostrando bem clara, isto é pecado, é contra a lei de Deus e contra a lei da igreja. Portanto, o apostólico deve tomar muito cuidado para não escandalizar o bom nome da igreja, irmãos. Irmãos, igreja apostólica da Santa Avó Rosa, igreja apostólica que mantém o programa A Hora Milagrosa, uma igreja que tem um conhecimento muito grande de doutrina. Pessoas, irmãos, que estão na igreja apostólica, não estão valorizando a sua família. Irmãos, isso é muito triste. Pessoas que estão na igreja apostólica, mas, irmãos, está com outro pensamento, com os maus pensamentos, que não convém, que não agrada a Santa Avó, Santo Irmão Aldo. Irmãos, todos nós precisamos sempre meditar. Não adianta o apostólico conhecer passagem bíblica, não adianta o apostólico conhecer Sagrada Escritura, que muitas vezes não ama a sua esposa, e vice-versa, e não ama os filhos que tem ali dentro do lar. Irmãos, o mais importante é o apostólico amar um ao outro dentro do lar. Irmãos, a Santa Avó, Santo Irmão, tem todo o poder de ajudar um ao outro. Mas se o apostólico, irmãos, ou a apostólica não está valorizando a sua família, como é que o Santo Irmão Aldo vai ajudar? Como é que a Santa Avó Rosa vai ajudar? Como é que a Virgem Maria Santíssima vai ajudar? Irmãos, aqui está mostrando na mensagem, mostrando bem clara, assim a palavra de Jesus, assim que ele ensinou no passado, quando esteve aqui na face da terra, que serve para cada um de nós, irmãos, que tem 30, 50 anos de casado. Precisamos orar, vigiar constantemente, não importa quanto tempo tem de casado. O inimigo de nossas almas, irmãos e irmãs, não está feliz com este povo apostólico, com os casais apostólicos. Ele quer ver a destruição entre os casais, e nós precisamos tomar muito cuidado, ficar em alertas, se nós estamos vivendo a santa doutrina, se nós estamos vivendo o conteúdo doutrinário da igreja apostólica. Irmãos, aqui está mostrando a palavra de Jesus, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que vem escândalo, mas aí do homem pelo qual vem o escândalo traz graves consequências à família, ao lar, os filhos. Muitas vezes problema de saúde, muitas vezes o irmão ou a irmã fica desempregado, muitas vezes, irmãos, só tribulação, só adversidade na vida daquelas pessoas dentro do lar. Mas por que, irmãos? É por falta da sabedoria, é por falta do discernimento, é por falta do entendimento, é por falta de ler o evangelho do reino dos céus, é por falta, irmão, de ouvir uma mensagem de um pastor, é por falta de ouvir um hino apostólico. Que, irmãos, isto traz um benefício muito grande para a alma.
da pessoa quando está dentro do lar, está vendo que o seu lar, irmão, muitas vezes está descendo, ou seja, para os maus sentimentos, para as coisas que não agradam a Deus, não agradam a Jesus, não agradam a Santa Avó. É hora de pegar o evangelho do reino dos céus, é hora de ouvir a hora milagrosa. Irmãos, tudo isso traz um benefício muito grande dentro do lar, é verdade. O irmão vai ali no site da igreja, irmãos, coloca ali os hinos que fala de Jesus, da Santa Avó, dos santos profetas, dos santos apóstolos. Irmãos, ali Jesus vai estar ao lado daquele irmão, daquela irmã. Aquele casal vai sentir a paz, vai sentir a harmonia, vai sentir a santidade, vai sentir as virtudes do Espírito Santo do Pai, e vai passar aquele momento difícil que muitas vezes estava passando dentro do seu lar, que estava com maus pensamentos, muitas vezes já estava pensando em separação. E quando a pessoa vai ligar um rádio, irmãos, ali na hora milagrosa, tem 24 horas, irmãos, usina a rádio web, irmãos, ali uma mensagem cantada, uma mensagem pregada, irmãos, vai alimentar aquela alma, vai alimentar aquele sentimento. Irmãos, a Santa Avó vai estar ao lado daquela família ali, vai começar a abençoar. Mas a pessoa começa a falar, tanto o irmão como a irmã, irmãos, com mau pensamento, com mau sentimento, irmãos, a Santa Avó, ela vai embora, o Santo Irmão Aldo vai embora. O hino que fala, que nós cantamos, se tua casa for santificada, vai ter a bênção da Santa Avó. Mas se tua casa não for santificada, não vai ter a bênção, o amparo, o consolo de Deus, de Jesus, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, é gostoso, é maravilhoso o apostólico ter responsabilidade, ter compromisso com Deus. Este compromisso deve, irmãos, até o fim de nossa vida terrena, tanto o irmão como a irmã, não levar em brincadeira. Irmão, muitas vezes começou bem, chega a uma certa altura, irmãos, muitas vezes a pessoa já começa a desanimar, tanto o irmão como a irmã. Irmãos, muitas vezes vem assim um pensamento, se a pessoa não tomar cuidado, irmãos, acaba sendo prejudicado, tanto a pessoa como os filhos. Portanto, irmãos e irmãs, esta mensagem está mostrando uma parte, assim, para não perder a unção do Espírito Santo, quando receberam a seguir esse santo caminho. Irmãos, que palavra profunda, a unção do Espírito Santo, que receberam quando resolveram seguir esse santo caminho. Quantos irmãos, que no passado, irmãos, a sua família não tinha paz, não tinha alegria, era angustiada, era angustiado. Certo dia, ligou o rádio, ouviu a hora milagrosa, era a mensagem do Santo Bispo Eurico Matos Coutinho. Irmãos, passou a ouvir, passou a seguir santo caminho. Irmãos, veio a paz, veio a alegria, veio a felicidade, veio aquela harmonia dentro do lar. Irmãos, hoje a pessoa muitas vezes está desanimado. Irmãos, a pessoa precisa renovar o voto. Irmãos, o que era no passado é hoje no presente. Quanta glória, quanta majestade, quanto poder que o nosso Deus, Jesus, a Santa Avó Rosa, tem consolado, tem ajudado as famílias apostólicas, irmãos. Irmãos, somos uma família só, o Santo Irmão Aldo falou. Nós estamos no objetivo só, nós estamos no mesmo patamar. Significa o que patamar? De chegar no reino do céu. Para chegar no reino do céu precisamos, irmão, valorizar, compreender a santa doutrina da igreja apostólica, que não pode, irmãos, ter o escândalo na igreja. Irmãos, como que nós vamos salvar almas que estão neste mundo? Como que a igreja vai crescer que está havendo escândalo no meio da família apostólica? Lógico, não são todos, a maioria tem respeito um pelo outro, entre família. A maioria tem amor, tem carinho, tem a consideração. É a minoria, amados irmãos. Portanto, aqui está mostrando, é um perigo e pode perder a salvação de sua alma, por causa do erro e do pecado. Agora, se a pessoa tem 30, 50 anos na igreja, tem 20, muitas vezes 20, 40 anos, logicamente de casado, irmãos, se não tomar cuidado, ele vai perder a salvação. Porque, irmãos, a traição é uma coisa gravíssima. O apostólico nunca pode pensar de trair
vice-versa, tanto o homem como a mulher. E precisamos tomar muito cuidado com redes sociais. É isso que está acontecendo na igreja apostólica. Irmãos, muitas vezes uma conversinha aqui, uma conversinha ali, se a pessoa não vigiar, irmãos, é pecado ter amizade, mas não levar para o lado da malícia. Porque, irmãos, isso está acontecendo, está trazendo, está prejudicando a obra do Criador. Isso está acontecendo na igreja apostólica por falta da vigilância, porque todo aquele que tem a vigilância, ele está em comunhão com Deus, e todo aquele que está em comunhão com Deus, irmãos, ele está ligado com o reino dos céus. Estando ligado com o reino dos céus, o poder do mal não tem força para dominar o coração e a mente daquela pessoa. Portanto, aqui está mostrando na mensagem: se arrependa e busque o perdão divino para a sua salvação. Agora, se a pessoa não se arrepender, Deus está fazendo a parte dele, tem feito e está fazendo. A Santa Avó Rosa tem feito a parte dela, o irmão Aldo também. A pessoa precisa se arrepender, irmão, dobrar o joelho, pedir perdão. Muitas vezes pedir perdão para a esposa ou vice-versa. Pedir perdão para os filhos, que muitas vezes entre o casal, falou aquela palavra de separação, o filho ouviu, precisa pedir perdão para o filho sim. Porque, irmãos, os filhos muitas vezes têm sido prejudicados na igreja apostólica por causa de alguns casais. É 1, 2, 3, 4, 5 filhos, põe no mundo. E muitas vezes, irmãos, vêm as lutas, vêm as barreiras, vêm as adversidades. É pecado criar filhos para Deus? Não. É uma missão, é um compromisso. Mas a pessoa precisa estar ciente da responsabilidade que tem diante de um filho, entre o casal. Irmãos, por isso o santo irmão Aldo sempre lutou, está lutando até hoje, para cada um de nós tomar muito cuidado, amar a nossa família, ter o carinho, ter o respeito, ter o caráter, que nada passe percebido aos olhos de Deus. Deus está vendo cada um de nós, casais apostólicos, se estamos tendo a fidelidade, a consagração, a santidade do Espírito. Irmãos, as virtudes do Espírito Santo do Pai estão no nosso coração, precisamos valorizar. Irmãos e irmãs, é tão maravilhoso, tão lindo, tão gratificante, um apostólico, irmãos, amar a sua família de todo o coração. Muitas vezes fala que ama a sua esposa, mas muitas vezes não está amando a sua esposa, que está de olho em outra pessoa do lado feminino. Irmãos, isso é muito triste, Deus está vendo, irmãos. Muitas vezes é vice-versa. A irmã fala que ama o seu esposo, abraça, beija o seu esposo, mas muitas vezes está de olho, irmãos, em outra pessoa. Irmãos e irmãs, a Santa Avó está triste com alguns casais apostólicos. A pessoa precisa pedir perdão com sinceridade, tirar o ego, que muitas vezes acha que está certo, tem nada de coisa que está certo não. Irmãos, por isso aqui está mostrando nesta mensagem o conselho, irmãos, da Santa Avó. É o conselho do santo irmão Aldo, é o conselho de Jesus, é o conselho da Virgem Maria Santíssima. Irmãos, é o conselho para os casais. Irmãos e irmãs, é tão lindo quando chega o dia da cerimônia. Irmãos, nós que está ali participando daquele ato, muitas vezes é convidado o irmão, irmãos, parentes, amigos, conhecidos, vão ali tudo ansiosos, esperando a noiva, o noivo chegar, o pastor com aquela ansiedade no púlpito da nossa igreja. Irmãos, muitas vezes casa, daqui 1 mês, 2 meses, apostólico. Aí pastor que fala, sim, é apostólico. 2 meses, 3 meses, está se separando. Ô irmão, irmãos, a igreja apostólica não é brincadeira não. A igreja apostólica, ela prega com sinceridade, da mesma forma que Jesus pregou com sinceridade. Esta igreja apostólica está sendo que nem a arca de Noé. Ensina, 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 prega, prega, prega. E as pessoas estão levando em brincadeira. Claro, não são todos, mas é a minoria que está complicando a obra do Criador, a obra desta igreja apostólica. A obra desta igreja apostólica
ela tem todas as virtudes do Espírito Santo do Pai. E nós, apostólico, não podemos brincar. Precisamos levar a sério o nosso compromisso que fizemos de dobrar o nosso joelho. O pastor levantou a sua mão e colocou a mão, irmãos, naquele casal. Irmãos, muitas vezes a pessoa não dá certo, vai ao cartório, divórcio. Irmãos, para os homens da lei, deste país, deste mundo, é normal. Mas para nós, conhecedor da palavra, irmãos, não é normal não. A pessoa precisa meditar que fez o compromisso com Deus. Deus não é brincadeira. Por isso aqui está mostrando nesta mensagem. Irmãos, relembrando a direção da nossa igreja, queremos alertá-los sobre o valor da família, da união conjugal, o benefício do próprio casal. Qual é o benefício que traz, irmãos? A saúde, não é verdade? Muitas vezes o casal não está bem, já vem os problemas de saúde. Irmãos, tanto do lado da irmã como do lado do irmão. Irmãos, a Santa Avó não pode ajudar. Irmãos e irmãs, o casal precisa ter paciência um com o outro. A paciência é o ponto-chave. Quando tem a paciência, tem a humildade. Quando tem a humildade, irmãos, tem a bondade. Quando tem a bondade, tem a caridade. Quando tem a caridade, tem todas as virtudes. E quando tem todas as virtudes, amados, tudo vai bem. Irmãos, nós precisamos sempre orar um pelo outro. Principalmente nós que somos casados. Nós temos um compromisso com Deus. Muitas vezes precisamos colocar o nome da família na caixinha de pedido de oração. Sim, é fanatismo? Não é fanatismo não. Precisamos colocar o nome na caixa de pedido de oração, sim. Pedir para Deus, ajuda a minha família. E Deus vai abençoar, vai dar a sabedoria, vai dar o discernimento. Por isso, irmãos e irmãs, valorize um ao outro. A irmã valoriza seu esposo. O esposo valoriza a sua esposa. Valoriza os seus filhos. Filhos valorizam os seus papais. Irmãos, assim, um valorizando o outro, seremos bem-aventurados, guardados, consolados, ajudados por Deus, por Jesus, pela Santa Avó e pela Virgem Maria Santíssima. Mas se nós não fazermos a nossa parte, fica difícil. A pessoa pode ficar 30, 40 anos na igreja, mas se não meditar, que precisa melhorar, todos os dias nós precisamos melhorar. Principalmente nós que temos a nossa família. Achar que tudo está bom, irmãos, cada dia nós estamos aprendendo mais e mais. Muitas vezes uma palavrinha do pastor pode ser mais simples que for, falando sobre casais, sobre família. Claro, o pastor precisa viver o que prega. Esta é a realidade. Mas eu digo, irmãos, vou mais além. Nós apostólicos precisamos seguir o exemplo da Santa Avó, o exemplo da Virgem Maria Santíssima. Se nós estamos na igreja apostólica, principalmente no assunto de família, entre casais, não seguir o exemplo dessas duas rainhas veneradas, bondosas, Virgem Maria Santíssima, Santa Avó, fica difícil, não é verdade? São duas mães exemplares, são duas mães que deixou um exemplo maravilhoso, de grande valor, de grande significado, de grande importância para mim, para o Senhor, para a senhora, para a nossa família apostólica. Irmãos, e feliz e bem-aventurado é o apostólico que seguir o exemplo da Santa Avó. E feliz e bem-aventurado quem seguir os sábios conselhos do Santo Irmão Aldo. Porque, irmãos, o Santo Irmão Aldo, por 44 anos, ele lutou. Esse final de semana vai vir uma mensagem sobre o santo profeta rei Davi. Esse final de semana havia uma mensagem sobre o santo profeta Daniel. Não, família, quando não era família, era união. Quando não era união, disciplina. Irmãos, hoje nos dias presentes, com a inspiração de Deus, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, inspirando a direção da nossa igreja, irmãos, está colocando novamente sobre família, tomar muito cuidado, levar a sério, não leve em brincadeira, irmãos. Não estou julgando e criticando os irmãos aqui presentes. Nós precisamos levar a sério, com responsabilidade. Tendo a responsabilidade, está tendo a fidelidade. Tendo a fidelidade, está tendo todas as qualidades do reino dos céus. Que a Santa Avó abençoe todos os casais.
Aqui tem irmãos, 40, 35 anos, 50 anos de casado. Parabéns ao senhor, parabéns à senhora. Continua amando um ao outro. Os senhores são exemplo para os mais novos, que tem 20, 18, 15 anos de casado, tem muita coisa pela frente. Mas eu digo, você jovem, que tem 15, 20 anos de casado, 25 anos de casado, siga o exemplo desse que tem 50, 60 anos de casado. Irmãos, graças a Deus, na nossa igreja, tem muitas irmãs, irmãos, que têm muitos anos de casado. Algumas irmãs, irmãos, muitas vezes, a Santa Avó levou, logicamente, seu esposo aos céus, mas deixou um legado, que muitas vezes tinha 60 anos de casado, 65 anos de casado, muitas vezes vice-versa. Irmãos, isso é um exemplo, é lindo, maravilhoso. Muitas vezes o irmão pergunta, quantos anos tem de casado? Ô pastor, ô irmão, tenho 60 anos de casado, tenho 74 anos de casado. Irmãos, na nossa igreja, graças a Deus, obrigado Santa Avó, irmão Aldo, que tem ajudado esses casais. E muitas vezes, um que precisa seguir o exemplo desse, muitas vezes não está seguindo o exemplo. Precisamos, amados, seguir o exemplo dessas pessoas, porque essas pessoas têm lutado bastante e têm conservado a santa doutrina desta igreja apostólica. Irmãos, irmãs, eu desejo muitas felicidades a todos os casais. Tenham bom ânimo, coragem, fé, sabedoria. Sabedoria é o ponto-chave, irmãos. A sabedoria, irmãos, para vencer as diversidades, os problemas da vida, muitas vezes precisa ter paciência, logicamente, para resolver os assuntos entre família. Que a Santa Avó Irmão Aldo abençoe a todos. Vamos ouvir pelo coral o hino titulado Bem-aventurado és tu.
Amém, irmãos. Eu convido nossos irmãos a ficar em pé, os que puderem, por gentileza. Nós iremos cantar o hino, o de número 190 do nosso inário, Promessa do Céu. Vamos meditarmos cantando este hino, nas palavras deste hino, muito bela as letras deste hino. Irmãos, eu agradeço a todos pelo esforço que fizeram ontem, hoje. Eu fiz um convite ontem, em nome da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, compareceram. Parabéns a todos os nossos irmãos. Que Deus o Pai abençoe a todos, irmão. Eu desejo uma boa semana, viu, irmãos? Que seja uma semana abençoada, suave, de grandes realizações no sentido espiritual e depois material. Espiritual em primeiro lugar, material em segundo plano. Eu agradeço a diaconisa, a nossas irmãs idosas. Parabéns, irmãs. Após uma manhã frio, fizeram um grande esforço. A senhora e também ao senhor irmão obreiro, muito obrigado. Que a Santa Avó Irmão Aldo abençoe constantemente o seu ministério. Meus agradecimentos em nome da Santa Avó, nosso irmão regente, a nossa irmã regente aqui desta congregação, enfim, a equipe de regente desta congregação. Eu faço um convite, não falte na quarta-feira. Lógico, muitos trabalham, parabéns. Tem os seus compromissos, mas se esforce, irmão. O início às 19h30, para estar aqui, para participar da reunião dedicada ao Espírito Santo de Deus. Reunião de oração é como se fosse uma reunião de santa comunhão. Irmãos, ela tem um significado muito grande, de grande valor. A própria missionária Odete, quando está fisicamente entre nós, ela dizia, reunião de oração tem um valor muito grande, é uma reunião emocionante, irmãos, é verdade. Não desfazendo da reunião normal e nem das reuniões festivas, mas reunião de oração, ela é diferenciada, tanto o começo dela e no final dela. Por isso precisamos muito valorizar. Que a Avó Irmão Aldo abençoe a todos os nossos irmãos desta congregação. O coral está de parabéns, viu, irmãos? Continua com a sua simplicidade, viu, irmãos coristas? Humildade e simplicidade é o ponto-chave para o corista e músico, é verdade. Certa vez o pastor João Instância, ele falou, irmãos, infelizmente devido à idade, mas deixou um legado muito grande o pastor João Instância nesta igreja. Devido à idade não está pregando, mas quanto ensinamento do pastor João Instância, amados. Ele falava, toma muito cuidado os coristas com os elogios, irmãos. Tanto pastor, corista e regente. Ele falou, foi inspirado por Deus, pela Avó Irmão Aldo. É verdade. Um pastor ganha elogio, irmãos, começa a achar, eu sou eu. Ô irmão, na igreja não tem esse negócio de eu sou eu. Para Deus todos são iguais. A mesma coisa é um corista, um músico, um regente.
precisamos ter a humildade. Ganhou elogio? Foi a Santa Avó que me ajudou, foi o irmão Aldo, foi Deus que me ajudou. E isto é humildade, irmãos, a pessoa responder para o irmão com sabedoria. Felicidade a todos, irmãos, tenham uma boa tarde, um bom domingo com a família, e eu desejo muitas felicidades a todos os casais. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, passamos momentos felizes nesse final de semana, principalmente meditando nesta segunda mensagem, a primeira, relembrando, forçando o valor dos coristas, irmão Aldo, que o Senhor tem valorizado muito o trabalho do coral da Igreja Apostólica. Mas a segunda mensagem é um alerta para todos nós que fizemos um compromisso com Deus, fizemos um compromisso com a Senhora Santa Avó, Virgem Maria Santíssima, ao Senhor Santo Profeta irmão Aldo. Querida Santa Avó, abençoa a nossa irmã desta congregação. A senhora tem tomado conhecimento, umas irmãs diaconisa desta congregação não está bem de saúde, está em repouso em casa. Assim muito trabalhou para o senhor irmão Aldo, cumprindo as suas escalas, cumprindo a sua missão com amor, cumprindo a sua missão com fidelidade. É desta congregação, irmão Aldo. O Senhor está tomando as medidas necessárias, assim ajudando, consolando, até o dia que Deus permitir desta pessoa aqui na terra. Mas eu, como mensageiro do Senhor, irmão Aldo, com a minha simplicidade, com a minha boa vontade de ajudar o Senhor, ajudar a Senhora Santa Avó Rosa a levar esta obra, eu suplico o teu santo nome, Santa Avó. Ajuda a nossa irmã desta congregação diaconisa, que muitas vezes está acamada dentro do lar. Ali sempre tem um anjo que a senhora está enviando. Santa Avó, juntamente com o nosso Deus, a senhora tem ido lá. Ajuda a nossa irmã, dá força, ânimo, coragem, nunca desanimar, mas continuar firme com a fé. Irmão Aldo, Santa Avó, abençoa todas as nossas irmãs aqui presentes e idosas. O nosso irmão também, muitas vezes fazendo tratamento médico, tomando os medicamentos fortes, mas está sempre ligado com a senhora Santa Avó. Ajuda o nosso irmão aqui presente. Muitas vezes tem dificuldade para falar, muitas vezes tem dificuldade para andar, mas está com o pensamento ligado ao reino dos céus. Vó, irmão Aldo, abençoa todos os casais apostólicos. Virgem Maria Santíssima, vai ao lar apostólico, dar a paciência, dar a bondade, dar a lealdade, dar todas as virtudes, Mãe adorada, Virgem Maria Santíssima. Querida Santa Avó, eu me lembro dessa caixa de pedido de oração que teus filhos colocaram aqui. Muitas vezes a mãe colocou o nome da filha, muitas vezes vice-versa, muitas vezes o papai apostólico colocou o nome da sua família aqui na caixa de pedido de oração. Muitas vezes passando um momento difícil, muitas vezes alguns da família estão desempregados. Abra uma porta de emprego, Santa Avó, para o sustento do lar, dando força, ânimo, coragem, para vencer as lutas, as barreiras de cada dia deste mundo. Santa Avó, dê uma boa tarde para todos nós, nesse domingo maravilhoso. Santa Avó, irmão Aldo, abençoa este coral aqui, desta congregação. Abençoa também a nossa irmã regente titular, os abjuntos, todos os nossos irmãos. E assim, dê uma boa semana para todos nós, abençoada. E assim também, querida avó, irmão Aldo, abençoa todas as crianças aqui presentes. E assim, amados irmãos e irmãs, recebamos a bênção dos apóstolos, a bênção dos santos profetas, a bênção do divino Espírito Santo do Pai,
juntamente com a bênção do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e a bênção da Virgem Maria Santíssima, a bênção de Jesus Cristo, o príncipe do amor, juntamente com a bênção do Consolador, a nossa querida Santa Avó Rosa, e a bênção do santo profeta irmão Aldo. Tenham paz, vida e fica com a Santa Avó nesse santo caminho, hoje e sempre. Amém.